Boa noite a todos. Que todos possam ser muito bem-vindos mais uma vez a esta casa, graças à bondade de Deus, nosso Pai. Antes de iniciarmos as nossas atividades desta noite, os nossos recadinhos de sempre, e vamos também nos dirigindo principalmente aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Graças à tecnologia, a nossa mensagem hoje pode chegar a mais corações, né? Isso é importante. Então, que os nossos irmãos também que nos acompanham pela internet recebam o nosso carinho, desde aqui. Lembrando que a Casa do Caminho convida a todos que quiserem participar dos seus trabalhos aqui presencialmente. Nós temos a nossa casa aberta praticamente toda a semana, né? De segunda a quinta-feira, não é isso? As segundas e terças-feiras, sempre nesse mesmo horário, com palestras e passes. Às quartas-feiras à tarde, às 14h, com palestras e passes. Na quinta-feira voltamos por horário à noite, a partir das 8h, também com palestras e passes. Aos sábados à tarde, às 5h, também nossos irmãos estão aqui com palestras e passes. E aos domingos pela manhã, a partir das 10h, trabalhos também de palestra e passes. Então estão todos convidados a vir aqui pessoalmente à nossa casa, participar dessa atmosfera que reenergiza e acalma o nosso ser, né? A nossa casa também tem os trabalhos de caridade, de assistência aos nossos irmãos necessitados. E convidamos também os irmãos que nos ajudem com alimentos não perecíveis para compor as nossas cestas, que são doadas a famílias carentes, e que hoje estão no número de 30 famílias, não é isso? 60 famílias, não é isso? 60 famílias estão atendendo normalmente, graças a Deus, né? São quantas pessoas? Isso, são 300 pessoas, né? 60 famílias, 300 pessoas, um trabalho importante de ajuda aos nossos irmãos. Então, aqueles que querem participar, que estão aqui, que possam, que desejam, podem vir, podem trazer alimentos não perecíveis. Se quiser participar também da distribuição, é um prazer, é um trabalho também muito gratificante. E lembrando que aos domingos também, as famílias que têm seus filhos, quiserem trazer aqui a casa, nós temos um trabalho especial voltado para as crianças, né? Dirigido às crianças, para que as crianças já vão entrando em contato com o Evangelho de Jesus desde pequenininho, né? Muito bem. E já assim, mais tranquilos, vocês que chegaram agora, né, vão relaxando, vamos esquecendo o nosso corpo, vamos respirando naturalmente, vamos tentando sentir as energias novas que já estão aqui no nosso ambiente, trazidas pelos nossos irmãos espirituais. E o convite que sempre nós fazemos é isso, que procuremos sentir as energias dentro de nós, nos refazendo, nos acalmando, né, nos livrando do estresse. E é nesse clima de tranquilidade, esse clima de paz interna, que nós vamos buscando a figura de Jesus, o nosso mestre e irmão maior, para nos conectarmos com Deus, nosso Pai. E assim, Pai, aqui estamos novamente, Pai, nesta casa de caridade, que trabalha em nome do Teu Filho maior, Jesus. E em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos merecer o Teu carinho e o Teu amor, e receber as Tuas energias novas, que certamente nos refazerão, meu Pai. Que possamos, Pai, merecer toda essa quietude, esta calma, que nos oferece os nossos irmãos maiores, trabalhadores dessa casa de caridade no plano espiritual. Que possamos abraçá-los, meu Pai, como irmãos que somos, e gozar dessa alegria, dessa tranquilidade, para que possamos nos fortalecer. E assim, irmanados, sentindo todo este carinho enorme trazido pelos nossos irmãos, vamos silenciando nossas mentes, vamos procurando criar um terreno fértil para ser semeadas pelas palavras de Jesus, que serão proferidas hoje.
e abençoe-nos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. A palestra da noite foi extraída do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, né? E dada pelo Espírito de Emmanuel, e que traz o título Segundo a Carne. Quem vai desenvolver a palestra de hoje é nossa irmã Eugênia. Então nós vamos procurando envolvê-la numa energia de muita simpatia, para que ela possa desenvolver o tema da noite e tocar os nossos corações. Boa noite a todos. Bom, o tema de hoje eu acho que é um tema assim, bastante interessante, né? Porque ele vai colocar uma coisa que é muito comum, né? É muito, embora isso tenha sido escrito há muito tempo, porque aqui diz: porque se viveres de segundo a carne, morrereis. Isso está em Paulo, em Cartas aos Romanos, capítulo 8, versículo 8, versículo 13. Então, isso foi escrito há muito tempo, essa frase, né, por Paulo. Mas é um tema ainda bastante atual, né? As pessoas hoje ainda continuam vivendo, na sua grande maioria, segundo a carne. Nesse texto, psicografado pelo Chico, que está no livro do Pão Nosso, psicografia do Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Eu vou ler o texto para depois a gente poder falar sobre ele. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação da luta terrestre não é mais do que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas emoções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência, que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho, destinado à purificação espiritual, sente o clima de revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor benfeitora e conservadora do mundo é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustiosos cárceres e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar. Dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre, e se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel. Então, esse tema, segundo a carne, é um tema para a gente refletir bastante sobre ele, porque nós ainda estamos muito voltados a viver de acordo com os ditames materiais, com as coisas da matéria. E muito pouco a gente ainda pensa no espírito, né? A gente pensa nas coisas espirituais. Existe um outro texto do Emmanuel também, do Chico, também psicografia do Chico, que é de Emmanuel também, que ele fala da saúde do corpo e da alma. E nesse texto ele também fala sobre isso, porque nós procuramos a saúde do corpo. Quando o corpo adoece, a gente procura remédio, procura médicos, procura 1000 maneiras de fazer com que o corpo volte à saúde. Só que quantos procuram a saúde da alma? A saúde da alma implica em saúde do corpo. Muitas vezes o corpo não está doente, é a alma que está doente.
Nossa alma adoece e a gente não procura a saúde da alma. Nós não procuramos meios de trazer benefícios à nossa alma. Nós procuramos a saúde do corpo sempre. Procuramos ter. Hoje, principalmente, né, em que a estética parece que se sobrepõe, as pessoas buscam muito valores estéticos, dão muito valor às coisas, à parte externa da criatura e muito pouco valor à parte interna da criatura, né? Então, nós vemos hoje sobressaindo o quê? As pessoas buscando cada vez mais saúde e perfeição do corpo e muito pouco saúde e perfeição para a alma, né? Esquecem que a alma adoece. E muitas vezes, quando você vê pessoas voltadas demais para a saúde do corpo, pensando demais na carne, nas coisas materiais, são pessoas doentes da alma, porque se esquecem que tem uma alma. E como ele diz, um dia vão ter que acordar do outro lado da vida e perceber que não cuidaram, não fizeram o que deveriam fazer para a saúde da sua própria alma. Isso a gente vai ver também, lá no Livro dos Espíritos, ele faz uma colocação sobre isso. Quando ele diz, isso está no Livro dos Espíritos, a quem se interessar, está no capítulo 2, que fala da encarnação dos espíritos. Tem uma pergunta que ele diz, a alma é independente do princípio vital? O corpo, essa é a resposta, não é mais que o envoltório, sempre o dissemos. O corpo pode existir sem a alma? Sim, e não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. O que seria, outra pergunta, o que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne, sem inteligência, tudo o que quiserdes, menos um homem. Por aqui você vê, pelas respostas das perguntas que fizeram aos espíritos, que isso está bem claro. Não existe, não dá como as pessoas que vivem segundo a carne, como as pessoas extremamente materialistas, que acham que no momento em que morrerem, acabou, nada mais resta. Não existe, não tem como existir isso, porque um corpo sem alma é apenas um corpo, um amontoado de carne. Você vai ver, por exemplo, como ele pergunta se pode existir um corpo sem alma. Ele diz que sim. Em que momentos a gente pode até ver isso? Momentos em que uma pessoa, por exemplo, sofreu um acidente e como a medicina diz que ela está com morte cerebral e que essa pessoa, aquele corpo já não tem mais nada ali, só tem um corpo mantido, respirando, as suas funções vitais continuam, mas através do quê? De máquinas. No momento em que você desligar aquela máquina, aquele corpo não existe mais. A alma não está mais ali, já se foi. O corpo, ele continua, é apenas um amontoado de carne que continua respirando através de máquinas, o coração batendo, os pulmões funcionando, mas as máquinas fazem esse trabalho. A alma já não está mais. E é impossível uma alma habitar um corpo sem vida. De fato, não tem como uma alma habitar um corpo que não tenha mais vida. Não tem como você pegar uma pessoa que já morreu, que de repente está morta, e fazer com que essa pessoa reviva. A alma não vai voltar a um corpo que já não tem mais vida orgânica. Não tem como. E também ainda no Livro dos Espíritos tem mais uma coisa, onde ele fala do materialismo. Ele pergunta, não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Porque isso de fato é interessante, porque se você vê que as pessoas, os cientistas, por exemplo, quanto mais estudam, quanto mais aprendem, mais voltado ao lado material e às coisas materiais eles são. Menos eles falam a respeito do espírito. Isso parece até um paradoxo, porque quanto mais a pessoa conhece a respeito do corpo, conhece a respeito da vida, menos ela acredita no espírito, na sobrevivência do espírito. E aí a resposta dos espíritos. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas.
O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas, porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-lhes uma tauba de salvação e eles se agarrarão a ela ansiosamente. Então, essas pessoas, como ele mesmo coloca aqui, não é verdade que o materialismo seja uma consequência dos estudos. Na verdade, não, porque senão você vai dizer, então as pessoas é melhor que todo mundo pare de estudar, né? E progredir, e pesquisar, porque aí... Não. As pessoas é que se utilizam mal desses estudos, é que fazem mau uso, muitas vezes, do que aprenderam, é que desvirtuam o que aprenderam, e muitas vezes de acordo com as suas conveniências. Então, as pessoas colocam, às vezes, as suas opiniões, as suas impressões. E todo mundo busca, todo ser humano traz dentro de si essa busca por uma coisa maior, por um outro objetivo. Todos nós, mesmo as pessoas que se dizem extremamente materialistas, na hora da morte sempre vão pensar, e agora, para onde eu vou, o que vai acontecer? Sempre, mesmo essas pessoas que vivem sempre de acordo com a carne, com as ilusões terrenas, elas vão procurar, sempre na hora da morte vão sentir um vazio, um aperto no coração, porque existe dentro de nós aquela busca incessante de algo maior. Nós trazemos conosco, isso é uma coisa que já vem com o espírito, não precisa ninguém dizer, a gente sabe lá no íntimo que nós somos seres imortais, que alguma coisa deve existir depois, porque se nada existisse depois, não faria sentido tanta coisa, não é? Se nada existisse, se o corpo acabasse no momento em que ele morre e tudo deixasse de existir, seria muito penoso, né, para as pessoas, porque você ia pensar, nossa, perder um filho, por exemplo, você saber que nunca mais ia poder ver aquela criatura, que tudo acabou naquele momento. Que sentido teria ser bom, que sentido teria praticar o bem, fazer a caridade, modificar-se? Não teria sentido nenhum nada disso. Se tudo acabasse no momento em que a gente morre, na hora em que deixamos a carne, e nada mais existisse, se não existisse uma alma, se ela não sobrevivesse a tudo isso, não teria sentido nada disso. Nós seríamos seres que iríamos passar pela vida, morreu, se fizéssemos coisas boas ou coisas ruins, tanto faz, porque tudo vai acabar no momento em que a gente morresse. Mas é engraçado que, no fundo, todo ser humano sabe, ele traz essa coisa consigo de se perguntar da onde eu venho, para onde eu vou, né? Então, todos nós, no fundo, nós sabemos que alguma coisa existe além. Em todas as crenças, as pessoas sempre acreditam que alguma coisa existe depois. Se qualquer outra religião que você pegar que se diga não espírita ou espiritualista, as regiões espiritualistas, mesmo a religião católica, evangélica, elas acreditam numa sobrevivência da alma, que existe uma alma, e que de alguma maneira essa alma vai sobreviver e vai continuar, guardada as diferenças entre elas. Mas, e isso todos nós acreditamos, é por isso que nós continuamos a querer ser bons, por isso que nós damos valor, importância a valores morais, a valores éticos. Por isso é tão importante para nós tudo isso. E essa crença de que as coisas continuam é que nos faz querer mesmo ser melhores. E essa crença de que as coisas vão continuar é que faz com que a gente possa progredir, que a gente possa caminhar, que a gente possa suportar o dia a dia, que a gente possa suportar as coisas que vão acontecendo nas nossas vidas. Porque senão fica muito difícil. Como ele mesmo diz aqui no texto, o Emmanuel, uma das passagens que eu grifei, ele diz: no sofrimento identifica uma causa adequada ao desespero. E aí que você vai ver o quê? Os suicidas. Muita gente se suicida porque a pessoa acredita no quê? Ela acredita que no momento em que ela se suicidar, todo o desespero, todo o sofrimento, tudo que ela está passando, acabou. Nada vai existir depois. Acabou ali. Então a pessoa é levada ao suicídio, muitas vezes por não acreditar em mais nada.
E é um grande engano, porque a vida vai continuar, as suas dores vão continuar. E se você souber suportar, se você souber passar por aquilo, se você tiver a ideia de que você tem que passar por aquilo, de que aquilo é uma prova, de que nós estamos no mundo de provas, e que o nosso espírito já traz consigo toda uma carga de acontecimentos anteriores, de coisas que ele praticou anteriormente, fica mais fácil muitas vezes suportar. É que se você viver mesmo de acordo com a carne, achando que você é isso, que você está aqui agora, fica difícil. Cada vez que você passar por um problema, por uma situação, a perda de um ente querido, uma doença, coisas graves que acontecem na sua vida, você não tem estrutura para suportar, porque você acha que acabou. No Evangelho, segundo o Espiritismo, ele também fala sobre isso numa parte, vai falar exatamente sobre isso que eu estava falando. Isso está no capítulo 2 do Evangelho, o meu reino não é deste mundo. Ele diz: pela simples dúvida sobre a vida terrena, sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena, incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Por quê? Porque a pessoa não tem certeza da vida futura. Então, ela vive o presente, o hoje é que importa. Amanhã não tem a mínima importância, porque se tudo vai acabar mesmo. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como criança, que nada vê além dos seus brinquedos, e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor, os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que subindo a montanha tudo lhe parece pequeno. E é isso, porque para as pessoas que vivem, que não têm essa esperança numa vida futura, que não têm essa esperança de que a vida vai continuar e de que numa vida futura as coisas podem mudar, fica muito pesado. Todos os reveses, tudo que a pessoa passar, fica muito difícil para ela suportar. Como ele diz, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima. Tudo isso causa grande tormento à criatura que não acredita na vida futura, que acha que a vida é só o que ela está vendo aqui agora. Porque tem pessoas, essas pessoas que vivem de acordo com a carne, são pessoas que vivem o hoje, o aqui e agora, que precisam de coisas palpáveis. A vida espiritual não é uma coisa palpável que a gente possa ver e sentir. Essas pessoas vivem muito de acordo com os sentidos, os 5 sentidos que nós temos. Só que nós não somos só os 5 sentidos. Nós somos muito mais coisas que nós não podemos ver, sentidos que nós temos e que nós não podemos ver, nós não podemos tocar. Mas os materialistas não. Eles vivem de acordo com aquilo que eles podem ver, com o hoje, com o presente, com aquilo que está ao seu alcance, com aquilo que eles podem conhecer, tocar, apalpar. Então, é muito difícil para essas pessoas lidar com uma vida futura, com uma vida que não é material, com uma vida com coisas mais abstratas, porque quando você fala de espírito, quando você fala de coisas espirituais, você está falando de um mundo, para nós, seres humanos, ainda abstrato. Nós sabemos que ele existe, mas não podemos vê-lo a todo momento. Então, fica difícil para algumas pessoas, de fato, acreditar. Agora, existe uma outra passagem. Isso está aqui, nesse livro da Joana de Ângeles, que é o Espírito, Psicografia do Divaldo. E a Joana diz aqui numa passagem: o corpo físico é máquina sublime que a divindade empresta ao espírito, que a organiza conforme as necessidades de evolução a fim de desenvolver os preciosos recursos morais que lhe dormem no imo.
beleza ou feiura, saúde ou enfermidade, inteligência ou idiotia, são decorrências naturais das conquistas e prejuízos conseguidos nas experiências anteriores, ensejando reparação ou aprimoramento interior, a fim de que a vida estue em plenitude. A ânsia, porém, que domina as criaturas humanas em favor da posse, do destaque político ou social, religioso ou artístico, científico ou cultural, estético ou afetivo, responde por verdadeiros desastres interiores, que se apresentam como depressões, agressividade, violência, lutas contínuas, homicídios e suicídios lamentáveis. Por quê? Porque a pessoa, ela acha que ela é aquilo, que está ali naquele momento. Quando ela passa por situações difíceis, por situações que vão trazer-lhe mágoa, sofrimento, muitas vezes elas se revoltam. Isso faz com que a criatura fique violenta, agrida as outras pessoas, porque ela não consegue compreender que muitas vezes que ela é o próprio causador. Então, ela sempre vai jogar a responsabilidade em outras pessoas. Dificilmente vai olhar para si mesma e dizer, sou eu causei, eu tenho que suportar. Porque, como ela mesma diz, nós trazemos aquilo todo, hoje, nós somos um reflexo do ontem, do passado. Não dá para dizer, quando você nasce, olha, esse espírito está nascendo agora, bonitinho, perfeitinho. Se esse espírito tivesse nascendo agora, bonitinho, que ele não tivesse um passado e ele estivesse começando junto com o corpo, que sentido muita coisa teria? Como se explicar tantas coisas que a gente vê? Como você explicaria se o espírito estivesse nascendo naquele momento, junto com o corpo, coisas que são inexplicáveis do ponto de vista da bondade divina, não é? Você vê pessoas que já nascem com problemas de deformidade física, de deformidades mentais, pessoas que não têm condições mesmo de fazer nada sozinho, que depende inteiramente dos outros. Se nós fôssemos simplesmente um corpo, então, e a alma tivesse ali, ou mesmo como algumas doutrinas até preferem, que a alma nasceu naquele instante junto com o corpo, não teria muito sentido, né, do ponto de vista da bondade divina. Se Deus é bom, se Deus é justo, ora, porque existem criaturas então que nasceram daquele jeito? Porque existem criaturas que desde do berço já não conseguem fazer nada sozinhas? Porque existem criaturas que sofrem tanto? Porque existem pessoas que passam tantas necessidades, tantas misérias? Não teria muita razão de ser. E as superdotadas também, exatamente. Por outro lado, é verdade. Existe o contrário também. Porque existem pessoas que são extremamente superdotadas. Porque existem pessoas que já sabem falar línguas desde pequeno. Porque existem pessoas como muitos brilhantes de matemáticos, pessoas que já tocam piano, fazem música desde pequenos. Eles trouxeram isso da onde? Aprenderam aonde? Não, e se o corpo fosse só corpo, só isso que você vê, se fosse um amontoado de carne comandado por um monte de célulazinhas que ficam todas juntas e que no momento em que você morre, essas células morrem junto com você? Da onde eles tiraram todo esse conhecimento? Como eles aprenderam tudo isso? Veio da onde? As células nasceram sabendo? Como? Né? Exatamente, existem os dois opostos, pessoas que nascem com muito e sabem muito, superdotadas, e pessoas extremamente ignorantes, e pessoas que nascem defeituosas. E aí a justiça divina, como é que ficaria? Por que essas pessoas nasceram belas, bonitas, são pródigas, enquanto outras pessoas nascem com aleijões, nascem deformadas? Por quê? Exatamente. Cada um vai receber de acordo com as suas obras. Por isso que, como ela mesma coloca, o corpo vai trazer consigo o nosso corpo hoje, beleza ou feiura, saúde ou enfermidade, de acordo com aquilo que nós já praticamos. Então, não dá para negar e dizer, não, o meu corpo é só isso aqui. E a partir do momento em que eu morrer, acabou tudo. Ué, e daí? É só isso? Acabou? Não tem mais nada? Eu estou fazendo o quê aqui? Né? A pergunta que todo homem se faz, de onde eu venho, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Porque o que nós estamos fazendo aqui, afinal? Se eu sou só isso, então não tem nenhum sentido, nada tem muito sentido nessa vida, nada teria muita razão de ser.
O sofrimento, eu acho que seria muito maior, eu penso, pelo menos, que seria muito maior para mim acreditar que a vida fosse só isso aqui. Você ia sofrer muito mais, e essas pessoas sofrem muito mais. As pessoas que vivem de acordo com a carne sofrem muito mais, porque elas não conseguem enxergar que a vida não é só isso, que esse sofrimento que você está passando agora, amanhã ou depois, isso acabou. Não vai durar para sempre. Como diz o ditado, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Então, nada vai durar para sempre. Nem o bem, nem o mal. Um dia tudo se acaba, né? Então, é muito pesado para as pessoas que vivem de acordo com a carne, porque essas pessoas, um dia elas morrerão e um dia acordarão do lado de lá. E aí? O que foi que eu fiz? O que foi que eu pratiquei? Que obras eu deixei? Sabe? Com quantas pessoas eu me ajustei no caminho enquanto estive lá? Quanto mal eu pratiquei a outras pessoas? Fica muito difícil depois, muito pesado para o espírito suportar, porque aí do lado de lá vai ficar muito pesado mesmo. Você suportar, quando você estiver no mundo espiritual, você acordar e ver que você não acabou, que você continua, que você está ali, ao contrário do que você pensava que você ia. Mesmo suicidas, que às vezes se suicidam para se livrar de um determinado problema, para se livrar de uma determinada dor, quando acordam e se deparam com a realidade espiritual e veem que eles criaram um problema maior ainda, né? Porque vão ter que continuar, vão ter que responder pelos seus atos, vão ter que responder pelo que fizeram. Não dá para pensar que a vida é um amontoado de células, não é. Porque nós não somos um amontoado de células, nós somos seres pensantes. Porque de onde vem tantas diferenças? Cada um pensa de um jeito, eu penso de um jeito, ele pensa do outro, ela pensa do outro. De onde? De onde vem tantas diferenças assim? Se nós fôssemos simplesmente células, veja bem, se nós fôssemos simplesmente um monte de células amontoadas, todos os filhos de uma mesma família deveriam ser iguais, né? E não são. Porque eles não descendem geneticamente do pai e da mãe, a descendência não é a mesma, a genética não é a mesma. Por que são tão diferentes um filho do outro? Por quê? Porque não são só um amontoado de carne e células que se organizaram e criaram aquela pessoa. Porque ele traz dentro de si um espírito, e cada um de nós é um espírito diferente. Então, se você pegar, nem os nossos dedos das mãos não são iguais, né? Então, se você pegar 4, 5, 6 filhos de uma mesma família, eles são diferentes entre si. Se você pegar gêmeos, eles podem ser iguaizinhos fisicamente, mas totalmente diferentes em personalidade, em espírito. Isso é a comprovação de que, de fato, nós não somos o que aparentamos ser. Nós estamos nessa aparência, não somos isso. Nós estamos assim momentaneamente durante um período de tempo enquanto aqui estivermos. Mas não somos isso. Nós somos um espírito. Hã? Sim, cada um é um. Por isso que não tem como mudar. Nós mesmos, cada um, a prova cabal de que cada um de nós somos um unicamente são as nossas impressões digitais. Ninguém tem impressão digital igual. Cada um é diferente um do outro. Não existe duas impressões com duas pessoas diferentes com impressões digitais iguais. Então, nós somos diferentes essencialmente em espírito. Com certeza somos. Tem mais uma passagem aqui, no livro da Joana, que também eu achei muito interessante, que ela diz: considerando a vida apenas do ponto de vista material, sem as consequentes avaliações em torno do espírito imortal, o comportamento materialista domina as mentes e os corações que acreditam na felicidade em forma de valores amoedados, satisfações dos sentidos, destaque social e harmonia física. Uma tormenta inigualável paira nos céus da sociedade moderna, ameaçando-a com tragédias inomináveis. Porque isso já aconteceu antes, né? Se você pegar na época em que Jesus veio, as pessoas também estavam voltadas muito para o seu lado material, para o luxo, para a riqueza, para a soberba. Naquela época as coisas já eram assim. E hoje o homem só continua repetindo os padrões da época. Hoje existe mais tecnologia, mais conhecimento, as pessoas são mais instruídas, as pessoas comuns têm mais oportunidades de se esclarecerem, de estudarem do que existia naquela época. Mas mesmo assim, as coisas parece que não mudaram muito, né?
É aquela coisa, mudou o palco, mas os atores são os mesmos. Nós continuamos iguais. Se você pegar como eram as pessoas naquela época, cheio de soberba, os ricos eram orgulhosos, tudo continua igualzinho. Só o cenário que mudou, o resto continua igual. As pessoas são iguais ainda. Nós ainda acreditamos que ficaremos impunes diante dos nossos atos, né? E não ficaremos. Bom, e tem mais uma coisinha também que eu achei muito interessante, que é uma fala aqui que ele diz, considerando a liberdade. Então, hoje também se fala muito em liberdade, né? Que o corpo, as pessoas materialistas colocam muito essa coisa da liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu sou livre para isso, eu sou livre para aquilo. Será que não somos totalmente livres assim? Não. Porque o homem ele só é livre a partir do momento em que ele conseguir, como ele diz aqui, somente a perfeita identificação da criatura com o Criador concede-lhe a liberdade plena. Isso está em Joana também. Então, a pessoa... E é exatamente isso. Só a partir do momento em que eu me identificar completamente com o Criador, a partir do momento em que eu conseguir libertar a minha alma desse corpo de carne, saber que eu sou o espírito e não sou esse corpo, é que eu vou conseguir ser livre. Senão nós não somos livres, porque na verdade o espírito está aprisionado dentro de um corpo. Como é que ele pode falar em liberdade? Nós somos prisioneiros, na verdade. Nós estamos aprisionados dentro de um corpo. E essa prisão é momentânea, temporária e é necessária para que a gente possa depurar o espírito. É essa a verdade, a gente veio para depurar o espírito. Então não há como se falar em liberdade, como muitos materialistas hoje você vê falando, porque eu sou livre, porque o ser humano é livre. É livre até certo ponto, mas a liberdade mesmo, é liberdade com responsabilidade, é que o homem ainda não entende. Infelizmente se fala muito em liberdades sem responsabilidades. Agora, livre mesmo só seremos o dia que nós conseguirmos ser espíritos mais elevados, o dia que nós não estivermos mais presos dentro de um corpo de carne, sujeitos às vicissitudes do dia a dia, da vida, das coisas que vão nos acontecer, de sofrimentos. Aí sim nós seremos livres. Por enquanto nós não somos livres ainda não. Bom, gente, para encerrar, falando dessa coisa de liberdade, eu recebi um e-mail que foi seu, que é um poema do Vitor Hugo, e eu trouxe porque eu achei que vinha bem a calhar. É muito bonito e eu acho que é tudo isso que ele diz aqui mesmo. Foi o Vitor Hugo que escreveu, e é um poema muito bonito. A morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte, o homem acaba e a alma começa. Que digam esses que atravessam a hora fúnebre, a última alegria, a primeira do luto. Digam, se não é verdade, que ainda há ali alguém e que não acabou tudo. Eu sou uma alma. Bem sinto que o que darei ao túmulo não é o meu eu, o meu ser. O que constitui o meu eu irá além. Né? Quando você morre, o que você está dando para o túmulo é só a sua carne. O seu eu não é aquilo ali. O homem é um prisioneiro. O prisioneiro escala penosamente os muros da masmorra, coloca o pé em todas as saliências e sobe até o respiradouro. Aí olha, distingue ao longe a campina, aspira o ar livre e vê a luz. Assim é o homem. O prisioneiro não duvida que encontrará a claridade do dia, a liberdade. Como pode o homem duvidar se vai encontrar a eternidade à sua saída? Por que não possuirá ele um corpo sutil, etéreo, de que o nosso corpo humano não pode ser senão um esboço grosseiro? A alma tem sede do absoluto, e o absoluto não é deste mundo, é por demais pesado para essa terra. Quando o mundo luminoso é o mundo invisível, o mundo luminoso é o que não vemos. Os nossos olhos carnais só veem à noite. A morte é uma mudança de vestimenta. A alma que estava vestida de sombra vai ser agora vestida de luz. Na morte, o homem fica sendo imortal.
A vida é o poder que tem o corpo de manter a alma sobre a terra, pelo peso que faz nela. A morte é uma continuação. Para além das sombras, estende-se o brilho da eternidade. As almas passam de uma esfera para outra, tornam-se cada vez mais luz, aproximam-se cada vez mais e mais de Deus. O ponto de reunião é no infinito. Aquele que dorme e desperta, desperta e vê que é homem. Aquele que é vivo e morre, desperta e vê que é espírito. Prossegue em sua jornada na terra sem adiar as realizações superiores que lhe competem, pois elas serão valiosas quando você fizer a grande viagem rumo à madrugada clarificadora da eternidade. Então, eu acho que isso diz tudo. Isso é belíssimo e, de fato, quando a gente terminar a nossa jornada, é que a gente vai perceber que nós não somos apenas isso aqui que a gente vê. Nós somos muito, muito mais que isso. Boa noite. Muito bem, né? Sempre bom ouvir, né? E já é tão importante, né? Que venha nos lembrar isso, que nós somos, né, espíritos, né, Juliano Gilson? Que bom, né? Agora nós abrimos, tem um tempinho ainda, para aqueles que queiram comentar essa lição de hoje, aqueles que querem opinar, está aberto. Nós espíritas temos um compromisso com a democracia, então a gente abre inclusive os temas para que todos possam se posicionar, dar a sua opinião. É super importante essa troca de impressão. Então, nosso companheiro lá atrás. Está funcionando aqui? Boa noite. Você falou sobre o estudo, né? E em uma ocasião li sobre o estudo intelectual, né? Muita gente tem um intelecto muito apurado e não tem o lado moral, né? Então acredito que a evolução do ser seja ter esses dois lados equilibrados, né? Que a gente vê nos cientistas, como você citou, que eles estudam sobre o corpo e esquecem a alma. Se eles desenvolvessem o lado moral, que é o lado espiritual, aí seria o equilíbrio, né? Acredito que a nossa doutrina queira chegar nesse objetivo, né? Que a ciência e a moral se unam para que a gente consiga um estágio evolutivo e assim a liberdade, como você citou. É isso que eu queria. É isso aí. É a figura que a gente usa das duas asinhas, né? Na verdade, para o nosso progresso espiritual, nós temos que ter as duas asinhas desenvolvidas, o lado intelectual e o lado moral. Não basta ter um, não basta ter outro. Às vezes a gente tem muito de um e muito de outro, mas os dois têm que estar equilibrados. E outra coisa que você disse a respeito da medicina é que, de fato, um dia vai chegar em que a medicina vai perceber que a maior parte dos problemas físicos que nós temos vem do espírito, que muitos problemas as pessoas não teriam se o espírito fosse tratado, né? Até problemas sérios, graves de saúde, vem do espírito muitas vezes. A pessoa tem um espírito doente, isso se reflete no seu corpo físico e a pessoa adoece. O físico adoece, mas porque o espírito já está doente. Então, você falou da carne, né? Eu estava lendo, eu estou fazendo lá a escala, né? Tem um texto que fala do Pedro, que ele usava o corpo como tabernáculo, né? Para poder usar o corpo na terra para poder trabalhar em nome de Jesus. Então, isso é mais do que válido, né? Sim. E não fazer o culto ao corpo, como as pessoas fazem. Uhum. E tem gente que está morrendo por causa disso, né? E é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Cuidar do corpo, sim, com muito amor, com muito carinho, sabe? Fazer todo o tratamento que precisa, mas sem chegar aos limites que fazem com que as pessoas se percam, né? Sim. Cuidar do corpo é importante, lógico. Cuidar da saúde, afinal de contas, o corpo é o invólucro da alma. Então, você precisa cuidar do corpo. Claro, você não vai também falar, tá bom, então não interessa esse corpo. A gente tem que cuidar do corpo.
Mas o que não se pode é o que a gente vê hoje, um culto ao corpo, né? Você esquece que o corpo, porque por mais que você faça, o tempo é inexorável. O corpo vai, de qualquer maneira, uma hora vai morrer, não tem jeito. Então, nós estamos analisando, são tantos assuntos dentro desse tema, né? São muitos assuntos, né? Então a gente analisa, por exemplo, a pessoa que não acredita na vida após a morte, ela tem muito mais facilidade em ser egoísta, né? Então o egoísmo vai reinar em plenitude, porque a pessoa fala, não adianta, eu vou ganhar, vou fazer, vou acontecer, depois vou morrer mesmo, né? Igual o outro, que é bom, sempre fez o bem, mas se ele morrer depois, tudo que ele fez de bom vai se perder. Então a lógica diz que tem que ter alguma coisa, a vida tem que continuar, né? Não precisa ser um sábio, mas a gente sabe que, se bem que os próprios sábios, os prudentes, Jesus deixava de lado, porque ele falou, bom, esses acham que já são os sabidões, né? Então não preciso ensinar muito. Então ensinava para os mais humildes, que tinham mais facilidade em se atenar com as coisas espirituais, né? E Kardec também pergunta, o que é Deus? Não pergunta quem é Deus, o que é Deus? Onde está Deus? Deus está na consciência, né? As pessoas esquecem, né, dessa coisa muito mais importante que somos nós, da nossa consciência, né? Que a consciência vai acompanhar as pessoas. Então se fizermos coisas boas, a pessoa vai morrer e não vai saber que morreu. Por quê? Porque está ligado àquelas coisas materiais, achava que a vida era só aquilo. Então nós vemos os espíritos há 20, 30, 40 anos que nós estamos na doutrina espírita, e os espíritos sempre se queixando, mas como? Mas a vida continua? Eu não sabia. Né? Outro, mas eu doei para a igreja, porque me prometeram o céu e, no entanto, eu estou no inferno. Então eles estão no umbral, estão sofrendo. As crianças, eles faziam ideia diferente, né? Não, podiam comprar Deus, com as doações podiam comprar Deus. Então nós estamos cansados de ver todas essas coisas. Depois os espíritos estão lá, cada um num patamar evolutivo, cada um segundo as suas obras mesmo. Né? Nós sabemos que desde lá de baixo até da crosta lá em cima, então os espíritos estão se batendo, né? Mas os amigos espirituais sempre ajudando, auxiliando aquelas criaturas, colocando luz no caminho deles. Então nós temos centenas de casos, né? Em todas as obras do André Luiz nós estamos vendo aquilo lá. Mas é muito importante saber que a pessoa realmente vai se defrontar com a sua consciência, onde ele estiver. E essas pessoas que vivem de acordo exclusivamente com as leis materiais, de acordo com a carne, sofrem mais, porque elas trazem um vazio dentro de si que não consegue ser preenchido. Você não consegue preencher aquele vazio que está lá dentro, essa coisa existencial, porque todo homem tem essa procura existencial, e a pessoa que traz esse vazio dentro de si, que vive de acordo com as leis materiais, sofre muito mais, porque ela traz esse vazio. Já pensou? Se ela perde um parente, um ente querido, para ela é o fim, né? Acabou. Muito bem. Bom, agora vamos então nos colocando numa posição favorável para fazer nossas vibrações da noite. E logo após teremos os passes, tá? Então vamos agradecer ao Pai de amor e bondade por mais esses momentos agradáveis, né, de descobrimento de nós mesmos, da procura da verdade. E vamos nesses instantes buscando novamente Jesus, o nosso mestre, irmão maior, o nosso mestre por excelência. E com ele vamos aos pés do nosso Pai e dizer: Pai, queremos vibrar, Senhor, toda a luz e todo o amor e todo o carinho para o nosso planeta, nossa Mãe Terra, que nos acolhe e nos possibilita exercer esta experiência atual. Que ela seja paz, que haja harmonia entre todos os povos, que possamos nos entender como irmãos. Vamos estender o nosso carinho, o nosso abraço fraterno aos nossos irmãos que sofrem toda espécie de desassossego, de aflição, de moléstias, que estão abandonados, que se sentem abandonados. Que a lembrança de Jesus os conforte. Vamos abraçar os nossos irmãos do plano espiritual, aqueles que já estão no plano espiritual, que nos antecederam, nossos entes queridos,
que possam receber o nosso abraço fraterno nesses instantes. Mas também, Pai, nós vibramos a Tua luz e Teu amor em favor dos nossos irmãos que ainda perambulam na crosta, no umbral e nas trevas. Vibremos pelos nossos inimigos, por todos aqueles que nos perseguem e que não nos querem bem. Que eles também entendam que um dia precisamos agirmos como irmãos. Vamos também vibrar pelos inimigos da paz, aqueles que fomentam as guerras, que distribuem a maledicência, para que Deus os abençoe também e toque os seus corações, para que um dia também possam vir para a luz. Vamos vibrar pelos nossos lares, envolver os nossos parentes que lá estão, vibrando muita paz, muita harmonia para o nosso lar, para os nossos ambientes de trabalho. Vamos agora envolver os nossos colegas de trabalho, os nossos chefes, vibrando paz, harmonia, sucesso. Vibrar pela comunhão religiosa em nosso país, o nosso Brasil, para que todas as religiões tenham como único objetivo esclarecer o homem, para o torná-lo melhor. Vibrar pela nossa casa de caridade, pelos nossos irmãos que nos sustentam e nos dão toda a proteção necessária para os nossos trabalhos nesta casa. E por fim, por nós mesmos, pedindo ao Pai que nos abençoe, nos fortalecendo, nos dando coragem para enfrentar as nossas dificuldades, todos os obstáculos que se apresentam na atual jornada evolutiva. Que assim seja, meu Pai, que assim seja. Profundamente agradecidos aos nossos irmãos espirituais aqui presentes, que nos deram a sustentação necessária, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai. Nós vamos pedir licença para encerrarmos essa nossa primeira parte dos nossos trabalhos e continuarmos com os passes. E que a paz de Jesus continue em nossas mentes e em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja.